Oi, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira sessão do Get Ready, né? Que é uma sessão de webinars de preparação mesmo para que vocês saibam o máximo de informações possível sobre estudos nos Estados Unidos, como se preparar, como se organizar, quais são os tipos de programa, como é que funciona a candidatura, né? Porque a gente tem um evento chegando em breve, que é a nossa feira, né, o Education USA Virtual Fair, que vai ser no dia 19 de setembro, que é um sábado. Já está chegando, né? Agosto, por incrível que pareça, já está chegando no fim, um dos meses mais longos, passou bem rápido esse ano, né? Pelo menos para mim. Então, para vocês realmente chegarem com perguntas mais bem feitas, né, mais elaboradas, quando vocês forem realmente falar com os representantes das universidades, né? A feira do dia 19 de setembro já tem 107, se eu não me engano, universidades confirmadas. Então, os representantes dessas universidades vão estar lá disponíveis para responder as suas dúvidas, comentar sobre o programa deles, quais são os cursos que eles oferecem, como que funciona. Então, é bastante interessante que vocês já tenham as informações iniciais, né, para que realmente utilizem melhor o tempo de vocês, né? Sempre a gente fala que é bom evitar essas perguntas que podem ser respondidas nos sites das universidades e aproveitar essa interação mais direta com os representantes para fazer perguntas mais específicas, né, mais aprofundadas, né? Mas a gente vai falando sobre isso mais durante a apresentação. Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro passo mesmo, né, que é conhecer o sistema de educação nos Estados Unidos, né, e pensar por que escolher uma universidade nos Estados Unidos, né, e isso muitas vezes vai depender de aluno para aluno. Primeiro, deixa eu começar, né, até não me apresentei, eu sou Luane Casagrande, eu sou advisor, uma orientadora aqui no Centro de Education USA na Mackenzie, em São Paulo. E a gente tem mais de 40, na verdade, a gente tem 40 escritórios por todo o Brasil. Você pode encontrar o escritório mais próximo de você no nosso site, educationusa.org.br. Lá você consegue colocar a sua cidade e procurar o escritório que é mais próximo de você. Atualmente, a gente está trabalhando todo mundo virtualmente, então não existe essa barreira física de estados, de cidades, mas é legal você saber qual que é o escritório realmente mais próximo de você para você poder visitar a gente no futuro. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o geral, né, da educação nos Estados Unidos. Queria saber se vocês já têm alguma ideia de quantos alunos estudam nos Estados Unidos. Podem usar a caixinha, o chat para responder algum chute. Eu gosto porque a gente tem um pessoal que é assíduo, né? Eles assistem vários das nossas apresentações, participam de várias atividades, né? Então, tanto o Lucas quanto o Vitor já sabem as respostas. Exatamente, são mais de 16 mil alunos, né? 16.059. E é só para vocês saberem que realmente é uma possibilidade, né? E que a nossa intenção é que mais alunos brasileiros ainda escolham os Estados Unidos como destino para os seus estudos, né? Então, é uma ação constante de que mais e mais alunos brasileiros escolham os Estados Unidos para estudar, né? E quantas instituições de ensino superior existem nos Estados Unidos? Acho que Vitor e Lucas já sabem também. Não sabem? 5 mil, mais de 4 mil, a Isa. Lucas e Vitor também, mais de 4 mil. Perfeito. O pessoal passou no plantão, aí já veio com as respostas prontas, né? Perfeito. São mais de 4 mil instituições de ensino superior nos Estados Unidos, né? E elas variam muito de tipos e o que elas oferecem, e a gente vai conversar sobre isso mais para frente, né? Entender quais são essas diferenças, né? Mas para vocês saberem um pouquinho melhor quem somos nós, né? Quem é o Education USA? O Education USA é uma organização vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Então a gente tem 400 centros de orientação por todo o mundo e 40 centros só no Brasil. E a nossa missão é que realmente facilitar, né, o acesso à informação precisa, abrangente e atualizada sobre as oportunidades de estudo nos Estados Unidos. E é justamente esse o foco desse evento que a gente está organizando do Get Ready Webinar Series, que é passar um geral sobre as informações sobre estudos nos Estados Unidos, né?
Então, para vocês saberem, a gente sempre trabalha com a metodologia do Five Steps, né? Imagino que o pessoal que também já participou de outros eventos conheça um pouco disso, mas a gente sempre trabalha com esse conceito, né? Que são 5 passos necessários para você realmente estudar nos Estados Unidos. O primeiro passo seria conhecer as suas opções, né? E a sessão de hoje também ajuda nesse sentido, de você entender quais são as suas opções, quais são as opções oferecidas pelo sistema de ensino americano, né? E como que elas se adequam ao que você está procurando, né? E a partir daí você vai definir suas prioridades, fazer as buscas, e isso a gente vai falando mais para frente, né? Em outros eventos também. Depois, encontrar as formas de custear os seus estudos. A gente também vai ter uma sessão do Get Ready específica sobre Financial Aid, que eu recomendo que todo mundo participe, porque a gente sabe que é um tema bastante importante, né? Então, de planejar o seu orçamento, de planejar os seus estudos, né? Quanto vai custar, se cabe no orçamento da minha família, né? Isso é sempre importante se perguntar, né? A terceira parte é a parte mais ativa do processo, né? Que é preparar realmente a sua candidatura, né? Então, criar um cronograma e já saber quais atividades você vai ter que fazer nesse processo. A quarta parte seria a solicitação do visto de estudante, né? E isso, às vezes a pessoa fica preocupada com o visto, como é que faz, mas a gente sempre fala que o visto de estudante, ele só vai ser, o processo para a solicitação de visto de estudante, ele só vai ser iniciado depois que o aluno for aceito na universidade, né? Então, é um processo bem posterior, né? A gente gosta sempre de enfatizar essa importância do planejamento, né? Da sua candidatura. Então, quanto antes você começar todo esse processo, você vai ter tudo isso mais tranquilo, mas o visto também não tem como antecipar, você tem que esperar, porque a universidade, quando te aceitar, ela vai dar início à documentação que é necessária para você ir atrás do seu visto de estudante, então é uma coisa bem mais lá para frente, tá? E aí, o quinto passo, que é realmente preparar a sua ida aos Estados Unidos, que a gente tem anualmente o nosso Pre-Departure Orientation, que dessa vez foi realizado online, né? Esse ano de 2020 está sendo realmente excepcional, mas foi bom que a gente conseguiu unir forças de todo o país para fazer um evento muito legal, que está disponível também no nosso YouTube do Education USA Brasil, que recomendo que vocês assistam se vocês tiverem interesse para saber um pouquinho mais sobre essas especificidades, sobre as diferenças no estudo, como é que é. A gente contou com a participação de alunos americanos e brasileiros que estudam nos Estados Unidos ou estudaram, para comentar um pouquinho da experiência deles, como é que foi. Então, foi um evento bem interessante, eu recomendo que vocês assistam. Então, hoje a gente vai realmente falar sobre o sistema educacional dos Estados Unidos e como que ele é diferente do brasileiro, né? Realmente uma introdução ao sistema para vocês entenderem um pouquinho. Aqui tem um comparativo, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, bem lado a lado mesmo, né? Então, você vê ali educação infantil, Early Childhood Education, né, ensino fundamental, que aí, né, para os Estados Unidos ficaria entre o elementary or grade school e o high school, e o ensino fundamental e ensino médio, né? Então, o nosso ensino médio seriam esses últimos 3 anos, e para eles o high school seriam 4 anos, né? Então, isso que é um pouco diferente para os Estados Unidos, né? Eles têm também o junior high, que seria do 7º ao 9º ano, né? Então, às vezes vai diferenciar um pouco nessa terminologia, né? E aí depois, o que é mais importante, né, é que depois desses 12 anos de educação básica, né, você vai para uma graduação, né, se esse for o caminho que você for optar. No Brasil, a gente está muito acostumado com o modelo de já ir para uma graduação, né, de 4 ou 6 anos, depende dos cursos, né, tem uma duração um pouco diferente, mas nos Estados Unidos tem a opção também de um Junior ou Community College, que seriam 2 anos de instrução, para depois você, se optar por seguir, fazer mais 2 anos e ter 4 anos de ensino, né, para depois seguir para uma pós-graduação. É importante destacar aqui também, né, que vocês conseguem olhar ali no Graduate School, que algumas áreas específicas, como medicina, ortodontia, né, e direito também, veterinária, são cursos de pós-graduação. Então, o aluno primeiro precisa terminar os 4 anos de uma graduação para depois se candidatar para esse tipo de curso, né? Isso é importante ter atenção. E tem também os Certificate Programs, que são programas que você pode fazer tanto durante ou depois da sua graduação, quanto durante ou depois do seu mestrado, que seria o que às vezes aqui a gente chama de um curso de extensão, né? Seria mais equivalente a um certificate, tá?
E aqui tem um pouquinho mais específico, né, dentro do cenário americano, como é que isso funciona, né? Então, o processo para chegar até os 4 anos de high school, né? Aí tem o senior high school ou junior high school, ou tem algumas instituições que oferecem o combined junior senior high schools. Isso depende muito das escolas lá, né? Mas é uma questão que é só para vocês conhecerem mais ou menos como é que funciona. A parte mais interessante de prestar atenção é nessa questão aqui, né? Depois do ensino médio, como que funciona, né? Então, a pessoa pode optar por alguns caminhos, né? O primeiro caminho seria um Vocational Technical Institution, né? Que seria uma instituição mais voltada para a preparação técnica e vocacional, né? Depois, outra opção seria um Junior ou Community College, que é uma opção muito interessante, que seria similar a um tecnólogo aqui no Brasil, são 2 anos de ensino que o aluno faz. E uma coisa interessante também é que depois de um Junior ou Community College, o aluno pode transferir para uma universidade de 4 anos, e aí ter feito os 2 anos de Community College e fazer 2 anos numa universidade, fazer o que a gente chama de 2+2 e sair com um bacharelado dessa universidade na qual ele terminou esses 2 anos, né? Ou também tem a opção do aluno sair do ensino médio e já ir para uma graduação, né? Ou um undergraduate program, que é uma instrução de 4 anos, e aí o aluno sai com um bacharelado. Tá? Uma coisa que é importante ter atenção às vezes nesses termos, né? Undergraduate program sempre vão ser os cursos de graduação, né? E todos os cursos que forem feitos depois da graduação são graduate programs, né? Então, master's degree, um doctoral studies, todos esses são graduate programs. E mesmo quando você olha em certificates, eles falam graduate certificate, é um certificado que você faz, é um curso que você faz após você já ter terminado um undergraduate program, que daria você um bachelor, né? E aí isso vocês vão ver, por exemplo, BA, BS, né? Porque significa Bachelor of Arts ou Bachelor of Science. No caso de community colleges, você sai com um Associate's Degree, né? Então seria A e aí AS ou AA, né? Então Associates of Arts ou Associates of Science, que é realmente esse diploma que seria equivalente a um tecnólogo aqui no Brasil, tá? Só para vocês saberem um pouquinho dessas terminologias. E aí depois do undergraduate program, a pessoa tem a opção de seguir para um mestrado ou se ela for seguir para essas áreas, né, que exigem um professional school, tá? Então, aqui são a classificação geral das instituições, né? Existem instituições também públicas e privadas, tem as community colleges, as colleges de 4 anos e as universities também de 4 anos, né? Uma coisa que é importante a gente destacar, né? Quando a gente vê instituições públicas e privadas, enquanto pessoa brasileira, né? A gente acha que as universidades ou as instituições públicas, elas são gratuitas, né? Mas nos Estados Unidos não existe nenhuma universidade, nenhuma instituição de ensino superior que seja gratuita. Tanto as instituições públicas quanto as privadas, elas cobram algum tipo de mensalidade, né, que eles chamam de tuition, que na verdade é referente ao ano, né? Então, quando você vê o termo tuition, é referente ao valor a ser pago por aquele ano de instrução, né? E aí a diferença entre as instituições públicas e privadas, a maior diferença é que as públicas, elas, por serem fundiadas, né, por terem os fundos baseados em taxes, né, em impostos recolhidos naquele estado, elas vão oferecer uma diferença de valor, né, de quanto é cobrado do aluno se ele for morador do estado, né, se ele pagar os taxes, os impostos naquele estado, ou se ele não é morador daquele estado, se ele não paga impostos naquele estado, né? Então, nesse sentido, essas instituições, elas oferecem in-state e out-of-state tuition. O in-state é para essas pessoas que pagam esses impostos dentro do estado e o out-of-state é para as pessoas que não pagam esses impostos dentro do estado. Então, tanto um aluno internacional que vem de São Paulo, quanto um aluno americano que vem do Texas, e os dois estão querendo estudar numa universidade no Mississippi, né? Uma universidade pública do Mississippi. Os dois vão ter que pagar o mesmo valor de out-of-state, porque os dois não contribuem com os impostos daquele estado.
tá? Então, essa é a maior diferença. Então, se vocês virem também os termos in-state, out-of-state, saiba que você, enquanto aluno internacional, vai ser considerado out-of-state, a não ser que exista algum tipo de diferenciação que a universidade faça e possibilite que alunos internacionais sejam considerados in-state. Então, é sempre importante dar uma lida na página da universidade quando ela fala de international students e como eles são considerados. Mas, o geral é que é isso que funciona, né? Os in-state são as pessoas que pagam os impostos naquele estado, out-of-state, pessoas que não pagam o imposto naquele estado. Né? E as community colleges são essas instituições de 2 anos, em que você pode fazer esses 2 primeiros anos e depois transferir para uma universidade de 4 anos e só fazer os últimos 2 anos e sair com o bacharel dessa universidade. E isso é bastante interessante porque as community colleges, elas têm um valor muito inferior aos das universidades de 4 anos, né? Então, os alunos conseguem ter uma economia nesse sentido e já também eliminar matérias pagando menos, né? Para depois seguir para uma universidade de 4 anos e sair com o diploma de bacharel daquela universidade, né? Então, isso é uma opção bastante interessante. Além das community colleges, elas terem algumas exigências a menos do que universidades maiores, né? Então, para as community colleges, muitas vezes você não vai ter que escrever redações para sua candidatura, não vai ter que fazer provas como o SAT ou ACT, né? Normalmente eles vão exigir uma prova de proficiência em inglês só. E algumas documentações, né, referentes ao seu ensino médio, mas o processo de candidatura é muito mais simplificado e as exigências também com relação ao nível de inglês do aluno também são um pouco mais tranquilas no sentido da aplicação para a community college, tá? E alguns outros termos que vocês podem esbarrar durante a pesquisa são os liberal arts e os research intensive, né? Liberal arts são instituições em que você tem uma perspectiva mais abrangente do curso, né? Na verdade, você é obrigado a fazer aulas, né, em diferentes áreas de conhecimento, não só na área que você pretende se formar. Então, é um tipo de instituição que não é só de artes, como as pessoas pensam, né? Quando vem o termo liberal arts, imaginam que seja alguma coisa relacionada especificamente a cinema, ou artes visuais, ou a dança, e não é o caso, né? As liberal arts são instituições que têm essa perspectiva um pouco mais geral do aluno, né? Mas você pode fazer uma liberal arts em diversas áreas, né? Em química, em física, enfim, uma multiplicidade de opções que existem, né? E as research intensive são instituições que são mais voltadas para a pesquisa, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de pesquisa, tem esse interesse, é importante ter atenção a esse tipo de instituição. Aí aqui um pouco do sistema de avaliação dos Estados Unidos, né? Então, muitas vezes quando a pessoa vê também o termo GPA, assusta, né? Então, o que é um GPA? Nos Estados Unidos, eles usam um GPA que vai de 0 a 4, né? Que é uma forma de dar uma média de desempenho do aluno, né? Que é um Grade Point Average, né? Então, seria uma média de nota que o aluno tem, né? Então, como vai de 0 a 4, a gente consegue fazer mais ou menos uma equivalência, mas a gente recomenda que o aluno não faça isso, a não ser que a universidade exija de alguma forma, né? Então, cada instituição, né, inclusive aqui no Brasil, cada escola tem um tipo de avaliação diferente, notas diferentes, né? Tem escolas, por exemplo, que dão conceitos, né? Não dão números. Então, é melhor respeitar como que é na sua escola e mostrar isso para a instituição, né? Para a universidade para a qual você está se candidatando, para eles aí sim entenderem o que isso seria equivalente para eles, né, na avaliação deles. Mas para vocês terem uma ideia, mais ou menos seria isso, né? Um 0 seria um F aqui, um 4, um A, né? E aí tem ali um percentual que seria mais ou menos, dá para você fazer se a nota da sua escola, por exemplo, for de 0 a 10 também, né? Dá para ter uma ideia sobre isso. E aqui um pouquinho sobre a diferença entre o comportamento, né? Uma questão mais de comportamento do americano e do brasileiro do que qualquer coisa, né? Então, o americano tem muito uma visão um pouco mais individualista de tudo, né? Então, foca bastante na privacidade, né? No seu espaço pessoal e acaba tendo um pouco mais de competição, né? Então, universidades que são mais competitivas, né? Os americanos, eles já estão mais acostumados com isso de ter que competir
com os outros, de terem que se vender, de se mostrarem, né? E aqui no Brasil a gente tem muito mais esse negócio do coletivismo, de trabalhar em comunidade, de cooperar, né? De dividir as responsabilidades. Então, às vezes a gente não está tão acostumado a destacar as nossas qualidades, né? A gente fala assim, eu gosto muito de trabalhar em grupo, tá, mas nos Estados Unidos eles querem saber mais como que você toma posse das coisas, como que você dirige, como que você é um líder, como que você organiza, né? Então é uma coisa muito mais ativa e às vezes até individual do que uma questão mais coletiva e de divisão, como a gente está acostumado aqui no Brasil, né? E isso é uma questão que reflete em diversas áreas, né? Então, na relação com os professores, essa questão de privacidade, de respeitar o espaço pessoal também, né? Individual de cada um é muito importante, né? Então, sempre tratar os professores com bastante respeito, né? Então, Mister ou Miss ou Mrs., né? Então, saber qual é o pronome de tratamento. O mais seguro, né? É falar professor, né? Então, você fala professor e o nome da pessoa. Né? Então, é uma forma de você demonstrar respeito por aquela pessoa que hierarquicamente está acima de você enquanto aluno. Né? Então, eles também esperam que os alunos estejam sempre preparados para participar das aulas. Né? As aulas têm diferentes tamanhos de aulas, né? Então, aulas com até 15 pessoas, né? Isso mais comum também mesmo nas liberal arts ou nas instituições que são um pouco menores, né? Em instituições que são maiores, acaba às vezes tendo aquelas aulas que a gente vê na TV, né? Que tem 100 alunos dentro de uma sala. E aí, né, evidentemente que nessas aulas não é possível ter tanta discussão, mas nas turmas menores acaba tendo mais discussão, o professor chama mais os alunos para responder, né? Então espera-se que o aluno esteja presente e pronto para participar, né? Tenha feito as leituras no dia anterior, né? Então é uma questão que é bastante reforçada pelos americanos, né? Isso é importante também quando você for para uma universidade americana, o professor nos primeiros dias ele vai passar o que a gente chama de syllabus, que é um documento em que ele vai apresentar todas as regras, né? Então, na minha aula vocês vão ter isso, vai ter tantas midterms, tantas finals, vocês vão ter que entregar um trabalho X, Y, tudo isso já vai ser passado. Seria como combinar as regras antes de começar realmente o semestre, e você já está ciente de tudo isso para que você se organize e cumpra também com as expectativas desse professor, né? E aí também as avaliações elas podem ser com base em oral presentations, midterms, também trabalhos em grupo. Isso varia muito do professor, da disciplina, da universidade, mas o geral é isso, né? E também é importante lembrar que o campus, né, a universidade, ela oferece uma diversidade de serviços de apoio aos alunos, né? Então, Writing e Tutoring Center, que seriam esses centros de ajuda para a escrita, ou com alguma mentoria, né, algum tipo de tutor para te ajudar nas disciplinas. Tem também o que a gente sempre enfatiza, que são os office hours, né, que é um período em que o professor fica disponível na sala dele para que o aluno possa entrar, tirar dúvidas, né? Então, tem também um counseling center, que é um centro de aconselhamento, né? Então, que são pessoas que já são familiarizadas com a instituição, conhecem o perfil dos alunos e vão te ajudar a, por exemplo, fazer a escolha das suas disciplinas. Tudo isso é o Counseling Center que ajuda também. Tem os Career Services também, que são para ajudar a encontrar oportunidades de estágio ou parcerias, né? Qualquer tipo de atividade interessante para a carreira, né? Para o lado profissional desse aluno. Tem as bibliotecas, claro, University Clinic, Gym, Recreation Center, Clubs. Clubs também é uma coisa interessante de se ter atenção para saber se você pode avançar mais nos seus interesses nessa instituição que você está pensando em se candidatar, né? Então, por exemplo, se eu gosto de basquete, né? Eu sou uma pessoa pequena, mas eu gosto de basquete, então eu saber se na universidade para a qual eu estou me candidatando tem um clube que eu possa jogar basquete com outras meninas, né? E como eu sou pequena e não tenho uma performance tão alta, um clube que não seja tão competitivo, né, mas que seja para jogar dentro da instituição, né, só de uma forma mais recreativa. Então, isso seria um ponto que eu teria atenção na hora de fazer minha pesquisa, né? Então, você tem que pensar o que é importante para você e ver se a universidade oferece isso, tá? Mas, no geral, elas oferecem todas essas coisas que a gente pontuou aqui.
tá? Mas aí vai variar um pouquinho. Por exemplo, clubes, existe uma imensidão de possibilidades, então às vezes uma universidade vai ter uma coisa e não vai ter outra, mas o Writing, Tutoring Center, Counseling Center, Career Services, isso as universidades todas oferecem, tá? E aí, por que estudar nos Estados Unidos? E essa é uma pergunta que eu passo para vocês, assim, por que vocês querem estudar nos Estados Unidos? Não sei se vocês querem falar um pouquinho, mandar uma mensagenzinha rápida de um motivo que vem à mente, mas isso também pode variar bastante, né? Às vezes, no primeiro momento, a pessoa quer estudar nos Estados Unidos porque viu em filme e achou legal, né? Mas a gente quer ir mais além disso, né? E aprofundar um pouco mais isso das razões pelas quais a gente faz as coisas. Porque você, entendendo por que você quer estudar numa universidade nos Estados Unidos, você vai ter um pouco mais de força de vontade na sua pesquisa para desenvolver as etapas que às vezes podem exigir mais complexidade ou dedicação sua mesmo, né? O Lucas falou ter experiência internacional e várias oportunidades. Muito legal, Lucas. Então, aqui a gente também destacou algumas coisas, né? Então, a flexibilidade, né? Então, por exemplo, essa possibilidade de fazer uma community college depois ir para um undergraduate program, para um bachelor, né? Ter essa flexibilidade é muito interessante. Tem também a flexibilidade de você não ter que, desde o seu primeiro ano, dizer qual que é o curso que você quer fazer, né? Então, você pode ter uma ideia, mas você, durante o seu percurso na universidade, você pode mudar de ideia, né? Então, você pode entrar pensando que você quer estudar relações internacionais e conforme você vai fazendo as disciplinas naquela universidade, vai conversando com as pessoas, vai participando das atividades oferecidas pelo Career Service, tudo mais, você vai vendo e falando, nossa, não sei se eu gosto tanto disso, acho que eu gosto bastante de biologia. Então, a Universidade Americana, ela permite que você ainda mude de ideia, né? Dentro dos seus 2 primeiros anos, dentro de uma universidade, né? Dentro de um bachelor, você ainda está conhecendo as possibilidades, né? Para depois, só no seu segundo ano, você realmente falar assim, tá, eu quero isso ou eu quero aquilo, para você realmente definir qual que é o caminho que você quer traçar, né? Então, você não tem que começar tudo de novo, como acontece muitas vezes aqui no Brasil, né? Então, você tá no meio de uma graduação e você fala, putz, acho que não era isso que eu queria, vou ter que prestar o vestibular de novo, né? Estudar tudo aquilo que eu às vezes nem lembra mais, né? Para passar no vestibular, para começar de novo. E aí nos Estados Unidos você não precisa passar por isso, né? Você já pode estar dentro do seu programa, isso é esperado que você mude, né? Tem também a tecnologia de ponta, né? Excelência acadêmica, a diversidade de programas, então existe uma gama muito grande de programas de graduação que são oferecidos, né? Você também pode fazer um major e um minor, né? Que seria, o major seria você fazer todas as disciplinas exigidas para a conclusão daquele curso, né? E para um minor seria você fazer uma parte relevante das disciplinas necessárias, né? Então, por exemplo, você pode ter um major em inglês, né? Ou em literatura, por exemplo, e um minor em estatística. Né? Se você tem interesse, vai fazendo, e isso às vezes acontece sem a pessoa ter planejado, né? Então, por exemplo, o caso de uma pessoa que eu conheço que estudou nos Estados Unidos, fez a universidade lá, ela começou a universidade, ela sabia que ela queria fazer biologia, e aí ela tinha bastante interesse por neurociências, né? E aí ela pegou várias disciplinas nisso, e aí no final da graduação falaram que ela já tinha a carga horária necessária para ter um minor em neurociências. Então ela tinha o major em biologia e um minor em neurociência, né? Então é bem interessante essa possibilidade de você ir construindo o seu caminho, né? De você ter mais liberdade nesse processo. Né? Então, tem também as aulas serem student center, né? Então mais voltadas para o aluno, como que tá o avanço e discussões, né? Mais do que uma exposição apenas, né? Então mais voltada para essa interação entre os alunos, né? Tem essas mais de 4.000 universidades, né? Então você tem uma gama gigantesca de opções, né? E por isso que é importante você conhecer a diferença entre elas para você conseguir fazer uma pesquisa mais acertada, fazer uma lista de universidades mais afunilada, né? E aí também o suporte para alunos internacionais, né? Então as instituições elas oferecem esses alunos, esse apoio, né? Então elas têm, além dos serviços que eu mencionei agora há pouco, elas têm também um International Student Service, que às vezes pode mudar um pouco de nome, mas elas têm uma parte da universidade, né? Que é voltada para ajudar o aluno internacional mesmo.
né? Então, com questões de visto, todo tipo de questão que pode ser específica para um aluno internacional, né? Além da oportunidade de pesquisa, interação com diversas culturas, né? Você vai ter essa possibilidade de ter essa experiência internacional, né? Que o Lucas mencionou. E não só você vai estar indo para ter uma experiência internacional num outro país, você também vai entrar em contato com pessoas de diversos países, diversos backgrounds, né, de diversas histórias que vão poder agregar para esse seu networking, como dizer, né? Então é esse grupo de pessoas que você conhece que você pode contar mais para frente, né? Então daqui a alguns anos, né, depois de você terminar a sua graduação ou o seu mestrado, você pode mandar aquela mensagem para o seu colega da Índia ou da Dinamarca, enfim, que você conheceu durante a graduação, e falar, olha, como é que tá tudo aí, né? Como você tem feito isso, aquilo, eu tô com uma questão X, queria a sua ajuda, queria seu input e tal. Então é legal você poder contar, né, com amigos internacionais, né, colegas internacionais, isso é muito interessante. E a interação com diversas culturas, além dessa vivência no campus universitário, né, de você ter essa experiência única mesmo. E aí cada um vai ter realmente as suas razões, né? E como que o Education USA pode te ajudar nesse processo, né? Não sei se todo mundo estava aqui no começo, mas o Education USA é uma organização vinculada ao Departamento de Estado americano, né? A gente tem a missão de que mais alunos brasileiros, né? Aqui os nossos escritórios aqui no Brasil têm a missão de que mais alunos brasileiros estudem nos Estados Unidos, né? E tem as informações necessárias para isso, né? E a gente faz isso através das nossas palestras, dos nossos plantões, né? Todo dia o Education USA Brasil está oferecendo plantões online, que são horários em que orientadores da rede do Education USA Brasil ficam disponíveis mesmo para responder as suas dúvidas, questões que você acha importante saber a nossa opinião, né? A gente tem também as nossas orientações individuais que os centros do Education USA oferecem, né? São 40 centros por todo o país e você pode procurar o centro mais próximo de você no nosso site, que é educationusa.org.br. E aí você, marcando uma orientação individual, você fala diretamente com um orientador, fala as suas questões específicas da sua trajetória e consegue ter mais tempo para que o orientador te ajude no seu processo específico, né? A gente também tem os workshops que a gente organiza, as traduções, né? O Education USA oferece traduções certificadas, que são aceitas por todas as universidades americanas. Isso é importante ter atenção, porque toda a sua documentação que estiver em português, caso a instituição em que você estudou, seja a sua escola, seja a sua universidade, não ofereça esses documentos em inglês, todos esses documentos vão precisar ser traduzidos antes de enviados para as universidades americanas, tá? Eles precisam dessa tradução. Então, você pode contar com o Education USA para isso, que a gente faz as nossas traduções certificadas. E tem também a orientação para a partida, que foi aquela que eu mencionei no começo da apresentação, que é o passo 5 de estudar nos Estados Unidos, que é realmente preparar a sua partida, né? Então, aqui tem como seria os eventos, né? A gente, toda semana a gente publica nas nossas redes sociais, tanto Education USA BR no Instagram ou Education USA Brasil no Facebook, quanto os escritórios específicos, né, como o Education USA São Paulo, que é o caso do meu escritório. A gente publica a programação da semana, né, que você também consegue acessar no educationusa.org.br/agenda, e aí você consegue encontrar toda a nossa programação de eventos, né? E tem os plantões do Education USA Brasil, que estão acontecendo diariamente, tá? Você se inscreve e participa. E no dia 19 de setembro, a gente vai ter a nossa feira virtual do Education USA, que são mais de 100 instituições que vão participar, das 10 a 1 hora da tarde. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é um evento gratuito. E aí você vai ter a oportunidade de falar diretamente com os representantes dessas instituições. E recomendo que todo mundo participe. Normalmente a gente tem essas feiras pessoalmente, né? Mas esse ano vai ser uma nova oportunidade, um novo meio, né? E vai ser até melhor porque você vai conseguir falar com mais universidades de uma vez só. Então, eu recomendo que todo mundo se inscreva nesse evento. Além disso, a gente tem também uma diversidade de eventos que a gente oferece com vários temas, né? Então, por exemplo, como montar um currículo para pós-graduação, a gente vai ter um evento sobre isso em setembro. Então, é importante ficar de olho na nossa agenda, nas nossas redes sociais, né? Lembrando que é o Education USA Brasil no Facebook ou Education USA BR no Instagram, e também no meu centro, né? Que é o Education USA São Paulo no Facebook e Education USA SP no Instagram, tá? Aí eu abro agora para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat. Lembrando que o Education USA aqui
ele está aqui para ajudar vocês, né? Atualmente a gente está mais aberto do que nunca, né? Com esse modelo virtual, a gente está disponível em todo lugar, através dos nossos pontos de contato, né? Sejam as redes sociais, seja o nosso e-mail, vocês podem entrar em contato com a gente, além dos plantões, realmente, que são ótimas oportunidades para você ir conhecendo outros orientadores também da rede, tirar suas dúvidas específicas sobre o processo de candidatura para as universidades americanas, e qualquer outro tipo de dúvida que você tenha nesse sentido, né? A gente tem também a nossa Video Library, né, que são os vídeos que estão disponíveis no nosso site, que é o educationusa.org.br, que é o melhor lugar para você encontrar todas as informações, elas estão lá. E lá tem todos os vídeos que a gente já gravou das apresentações que foram feitas pelo Education USA Brasil. Então, você consegue assistir esses eventos passados, como, por exemplo, o Pre-Departure Orientation, né? Se eu não me engano, lá também já está o vídeo da sessão que foi feita sobre o Common App, que é um aplicativo de aplicação, né, de candidatura para as universidades americanas. Se não estiver lá, está no nosso Facebook, Education USA Brasil. E foi uma sessão bem interessante, explicando essa plataforma de candidatura, como é que funciona, como preencher os campos, e é uma coisa específica para os alunos que vão se candidatar para uma graduação nos Estados Unidos, né? Mas é interessante vocês saberem que existe muito recurso, né? A gente oferece essas informações, elas estão disponíveis no nosso YouTube, no nosso site. Então, às vezes, é mais vocês conhecerem um pouco do que está disponível e saber usar bem desses recursos. O Jeff já falou que está assim lá, o workshop do Common App já está no nosso YouTube. Então, eu recomendo que vocês, se forem se candidatar para a graduação nos Estados Unidos, deem uma conferida nesse vídeo. E a gente tem também um recurso que eu sempre recomendo, que está no nosso YouTube do Education USA Brasil, que é o 5 Passos para Estudar nos Estados Unidos, né? Que é uma sessão, são alguns vídeos que falam sobre o processo também, mas eu acho que, até melhor que isso, eu recomendo que vocês participem de todos os Get Readys que a gente vai ter, né? Que são essas sessões como a de hoje, que são sessões realmente curtinhas, mais introdutórias, sobre programas específicos, sobre o processo. Então, você consegue ter uma noção sobre partes específicas, né? E você vê quais que são as apresentações que te interessam mais, né? Então, hoje foi uma mais geral do sistema educacional americano, mas nas próximas sessões elas vão ter um pouco mais de temas específicos, né? Você consegue encontrar a nossa agenda completinha no nosso site, né? No educationusa.org.br/agenda, e também nas nossas redes sociais, né? Mas só para vocês saberem, no dia 2 de setembro, às 5 horas da tarde, a gente vai ter um focado em high school ou pre-college programs, né, esses summer programs. Então, falar um pouquinho da diferença desses dois programas, qual que é mais interessante, dependendo do perfil de cada aluno, né. Aí já no dia 9 de setembro, às 3 horas da tarde, vai ter o Discover How Short-Term Programs Work in the US, né, que vai ser para falar sobre esses programas de curta duração, né? Então, às vezes, um intensive English, né? Então, um curso intensivo. Então, é interessante participar também se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto. No dia 11 de setembro, às 5h30, vai ter um falando especificamente sobre como melhorar a sua candidatura para para se candidatar para uma pós-graduação nos Estados Unidos, né? Para um graduate program, que foi aquilo que a gente já comentou, né? Então, qualquer curso que você faça depois da sua graduação, ele é um graduate program, né? Então, um master's, um doctorate, né? Então, mestrado ou doutorado, eles são graduate programs, tá? E aí, no dia 14 de setembro, às 6 horas da tarde, tem o Valuable Information on Financial Aid. Então, vai ser aquela sessão sobre necessidade financeira, né, sobre bolsas de estudo. Então é bastante legal vocês participarem desse evento. E aí no dia 18 de setembro, às 3 horas da tarde, a gente vai ter um evento realmente para dar dicas para vocês sobre como aproveitar melhor a feira, que vai ser no dia 19 de setembro. Eu recomendo que vocês participem de todas essas atividades. E a gente continua aqui disponível nas nossas redes sociais, nos nossos outros meios de comunicação, né? A gente está à disposição para ajudar vocês com as informações mais abrangentes, atuais, sobre estudos nos Estados Unidos, né? Então, eu queria agradecer muito a participação de todo mundo no evento de hoje, e espero vocês na nossa próxima sessão.
E até mais, pessoal. Espero vocês também na feira. Não se esqueçam de se inscrever, né? E a gente se vê mais pra frente. Tchau, tchau.